Bom, e a discussão que nós estávamos tendo sobre o bem comum e a saúde pública, para mim é uma discussão que a melhor imagem que eu tenho é uma imagem que eu me reporto à experiência do Rio+20 no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito intrigado quando eu fui no Forte de Copacabana ver o espaço oficial, que a sensação que eu tinha é que eles montaram um terraço gigantesco a uns 30 metros acima do mar. Quem conhece o Rio de Janeiro vê que essa é uma imagem muito extensa, né? E muito privilegiada e muito bonita também. E na noite aquilo dava um efeito incrível de como o Rio de Janeiro é lindo, mas lindo na lógica do que o evento estava sendo organizado, né? Olha como o Rio de Janeiro é lindo, compre o Rio de Janeiro. Isso me deu a sensação de um movimento muito forte hoje, que é o de transformar as nossas cidades, as pessoas que vivem nela, em puras mercadorias, né? Então é a produção da vida como mercadoria, a produção do espaço urbano como mercadoria, tudo tem um valor de mercado, né? E ao mesmo tempo, saindo dali e andando pelo aterro, no meio daquela multidão, eu me sentia de uma forma muito diferente. Eu não sentia que ninguém estava vendendo nada e nem sentia vida as mercadorias. Eu sentia era a beleza do que é a produção da vida, na medida que a produção da vida é múltipla, ela é intensamente produção de diferenças, em que a diferença do outro é bonita, que a minha diferença do outro é bonita, e que se produz mais vida, e que ninguém estava vendendo valor mercadoria, estava assim se conectando um com o outro, muito interessado, o que cada um estava trazendo das suas diferenças para essa cena, e o tipo de aposta de que terra que queremos. Queremos construir o que mesmo na terra? Uma terra que tem mercadorias para ser vendida, ou uma terra que tem vidas para ser produzida. E isso me traz uma imagem muito interessante, que é a imagem que o Toni Negri, que é um pensador italiano, Antonio Negri, no livro dele Multidão, ele me permite pensar um pouco sobre isso, em que ele diz: a multidão, ela está do lado da multiplicidade. Ela é o lugar da produção das vidas singulares, ela é o lugar da produção da diferença, ela é o lugar da novidade, da criação. E o capital é o uno, o capital é o normativo, o capital é a regra, o capital é a captura, o capital é a sujeição. Então essa imagem, ela me trouxe uma reflexão sobre, afinal de contas, o que é bem comum mesmo que estava ali em disputa no Rio+20. De um lado o capital querendo que o bem comum fosse transformar todo mundo em mercadoria, a vida numa mercadoria, não é? E os valores de viver eram na medida que você era uma mercadoria com mais valor. Então, quanto mais você tivesse valor como mercadoria, mais sua vida valia a pena para o capital, né? E do outro lado, aquela multidão mundial tentando dizer o contrário, né? As nossas vidas não são mercadorias, e o bem comum entre nós é que a nossa riqueza é a diferença da nossa produção. Então a sua diferença me enriquece. Era outro conceito de riqueza, né? Então isso me traz uma reflexão para a discussão sobre a saúde pública e o bem comum, né? E aí eu construí uma fala hoje, que era uma fala exatamente sobre essa ideia que me atingiu, pensando essa imagem. O quanto o tema da multidão funciona como uma esfinge para a saúde pública. O quanto a saúde pública precisa o tempo inteiro tentar entender o que é essa multidão para ela se constituir como máquina de captura da diversidade na multidão. Porque essa é a história da saúde pública, né? A saúde pública, quando vai aparecendo no campo da política de Estado, enquanto território de construção de biopoderes, de biopolíticas,
ela vem para transformar a multidão em população e aí manejar o movimento da população, não é? Controlar a produção da vida nas populações a serviço da política de Estado, não é? E como sempre a política de Estado a serviço do capital. Essa relação sempre teve perseguindo a construção da saúde pública. Então a saúde pública, em todo esse tempo dela, até hoje, ela sempre teve que se enfrentar com isso, não é? Traduzir a multidão para poder capturá-la por uma política de Estado, né? Isso é o que a gente vê hoje claramente no Brasil, né? Em que a saúde pública anda de mão dada com uma prática que tem sido muito violenta, inclusive, não é? No sentido de querer definir o que é o jeito normal de viver, o que é o jeito saudável de viver, quem é que pode viver, quem não pode viver. Então esse é um tema da saúde pública e me lembra aquele processo do Rio +20, né? De um lado, o uno, que quer normatizar a vida dos outros, porque a vida dos outros vale, porque é mercadoria. Do outro lado, nós na multidão, disputando que a vida só vale a pena porque ela é uma riqueza na medida que ela se produz na singularidade de cada um e de cada coletivo. Então essa foi a reflexão central do meu debate.